2 Tirania de Aço Capítulo 1131 Avançado rapidamente pelo Japão. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Na madrugada do dia seguinte, a invasão alemã do continente japonês estava em pleno andamento. O Major Hermann von Habsburg, que já havia sido promovido por suas ações no campo de batalha, sentou-se em cima de um tanque Pantera com um cigarro na mão enquanto o veículo blindado passeava pelas ruínas fumegantes do castelo de um clã samurai. O último de uma linhagem antiga havia se escondido na parte mais fortificada do castelo e se recusava a se render. Como resultado, Hermann ordenou que um tanque entrasse no pátio. O canhão de 7,5 centímetros do tanque Pantera estava apontado para a entrada dos castelos, enquanto Hermann continuava fumando seu cigarro. Depois de dar uma última tragada no cigarro e apagar o dispositivo, Hermann agarrou um megafone e começou a falar em japonês para a família samurai, que continuou a resistir aos fuzileiros navais alemães. Estou lhe dando uma última chance de sair com as mãos para cima e se render. Se você ainda se recusar a fazê-lo depois de 30 segundos, vou derrubar seu castelo sobre você. Depois de dizer isso, Hermann olhou para o relógio e esperou que o ponteiro passasse a marca dos 30 segundos. Quando ainda não houve resposta, ele levantou a mão, prestes a sinalizar o ataque. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, a entrada do castelo se abriu e várias crianças menores de 12 anos saíram com as mãos para cima enquanto choravam. Hermann suspirou ao ver que nenhum dos adultos havia escolhido se render e, assim, deu uma ordem às suas tropas mais próximas da porta antes de continuar. Segura as crianças e depois deu fora da zona de explosão. Os fuzileiros navais alemães eram profissionais rigorosos e rapidamente pegaram as crianças e as levaram para longe da porta. Onde antes eles estavam fora de alcance, Hermann deu o comando para atacar. Abrir fogo. Uma explosão alta estourou nas proximidades quando o canhão principal de 7,5 centímetros do tanque Panther disparou um tiro diretamente nas fundações do castelo. Uma grande explosão ocorreu, poeira e detritos se espalharam ao vento e atingiram a cobertura atrás da qual os soldados alemães se escondiam. Sem uma base adequada, o castelo desabou sobre si mesmo e enterrou os adultos do clã samurai, que se recusaram completa e totalmente a se render. Hermann só pôde suspirar ao ver tamanha devastação, antes de dar a ordem de partir. Não fazia sentido examinar os destroços, nada poderia ter sobrevivido a tal coisa. Por todo o Japão, cenas semelhantes estavam ocorrendo, como o samurai de uma época passada. E os vários daimyos que afirmavam ser o imperador do Japão tiveram suas casas bombardeadas até o esquecimento. Sem serem contestados no ar, os pilotos alemães lançaram o inferno sobre as grandes estruturas de pedra que foram usadas para abrigar o samurai e suas famílias por incontáveis gerações. Hans estava entre a ponta de lança dos caças que voaram pelo céu e causaram estragos nesses antigos castelos. Atualmente, fora da casa de um dos warlords japoneses, Hans estava voando baixo, com seu caça carmesim, enquanto travava o alvo com seu míssil ar-superfície guiado por radar. Em ambos os lados estavam a Yuri e Ghost, que competiam com o príncipe para ver qual míssil derrubaria a propriedade do imperador. Os caças a jato transônicos passaram rapidamente pelo prédio antes de circular em velocidades tão altas que os canhões antiaéreos de 2 centímetros não conseguiam nem mesmo pegar a cauda dos aviões. Quando Hans avistou esta arma antiaérea, que milagrosamente sobreviveu até este ponto, ele a mirou com seu canhão automático de 30 mm e borrifou o dispositivo com os projéteis explosivos. Um curto BRRT depois, e tanto o canhão antiaéreo quanto sua tripulação foram totalmente aniquilados. No momento seguinte, Hans ouviu a voz de Ayuiri no rádio enquanto o homem reclamava que o garoto havia roubado sua presa. Seu pequeno bastardo, você roubou minha presa. Hans não se incomodou em responder a tal absurdo e, em vez disso, apontou seu radar para o topo do castelo antes de disparar um míssil ar-superfície contra ele. Naturalmente, o projétil chegou ao alvo e explodiu com o impacto, derrubando uma grande parte do castelo sobre seus habitantes. No momento seguinte,
Hans percebeu que a Yuri havia disparado todos os seus mísseis contra o castelo e, ao fazê-lo, destruiu o que restava. Se o Senhor da Guerra e sua família estavam lá dentro quando o lugar explodiu em explosões ou não, realmente não importava. Mesmo que sobrevivessem, seria apenas uma questão de tempo antes que fossem derrotados e destruídos. Uma divisão Panzer avançou pela metade sul do continente japonês, enquanto era apoiada por fuzileiros navais alemães e partidários de Itami. Esses soldados japoneses eram distinguíveis de seus homólogos senhores da guerra pelas faixas do sol nascente que usavam sobre seus braços e capacetes. Depois de lutar por tanto tempo sozinhos, os homens que ainda juravam lealdade à imperatriz ficaram bastante animados ao ver a enorme onda de aço alemão rolar por seu campo. Os piores temores do general Tsugaru Akiko se concretizaram quando os generais de Shiba se voltaram contra ele. Um inimigo tornou-se 13, e os homens que seguiram os senhores da guerra começaram a lutar entre si. Por um breve período, o caos irrompeu em todo o Japão, e os partidários de Itami não tinham números para conter a maré. Isso foi, até que 100.000 fuzileiros navais alemães e dezenas de milhares de Fallschirmjägers alemães foram implantados na região. Em vez de sentar e esperar que os alemães limpassem as coisas, o general Tsugaru reuniu suas forças para apoiar seus novos aliados e agora cavalgava nas costas de tanques alemães e veículos de combate de infantaria, enquanto avançava pelas fileiras dos vários exércitos de senhores da guerra. Atualmente, Tsugaru estava fumando um cigarro na traseira de um veículo de combate de infantaria Marder enquanto conversava com um oficial alemão. Já era hora de vocês aparecerem. Aqui eu pensei que vocês iam nos deixar lutar toda essa guerra nós mesmos. Não havia a menor vergonha no rosto do oficial alemão quando ela sorriu e riu antes de responder às reivindicações do homem. Oh, tínhamos a intenção de fazer isso. No entanto, Shiba era tão incompetente que a situação se deteriorou rapidamente em um estado que não podíamos mais sentar e assistir. Depois de dizer isso, o oficial alemão pegou o cigarro da mão de Tsugaru e deu uma tragada antes de devolvê-lo ao homem. Embora fingisse estar ofendido, o general japonês ficou mais do que feliz em compartilhar seu tabaco se isso significasse que ele receberia o apoio alemão. Enquanto os dois homens conversavam e brincavam como se fossem amigos de longa data, o eco de tiros estalava no ar. Logo à frente, um bloqueio na estrada foi feito pelo que restava de um dos exércitos do Senhor da Guerra. Em um ato de desespero, eles dispararam suas metralhadoras e morteiros contra os blindados alemães, que retaliaram pulverizando a posição inimiga com seus canhões automáticos e canhões principais de 7,5 centímetros. O inimigo rompeu as fileiras e se dispersou após receber esta pesada barragem de fogo inimigo, onde os homens sentados em cima dos veículos blindados dispararam contra eles com seus rifles. Não demorou muito até que toda a força japonesa fosse exterminada. Quando Tsugaru viu isso, ele balançou a cabeça e suspirou antes de expressar seu lamento. É uma pena que tantos do meu povo sejam tão estúpidos. No momento em que a Imperatriz fugiu para o Reich, só havia uma maneira de esta guerra terminar. E pensar que mesmo agora esses idiotas estão se agarrando a qualquer poder que ainda detenham. Totalmente vergonhoso. O oficial alemão não pôde deixar de concordar com a declaração do general japonês, que ele expressou rapidamente enquanto fazia outra pergunta ao homem. É realmente surpreendente. Nesse ritmo, a guerra terminará em questão de semanas, você não acha? Tsugaru deu uma olhada à distância onde ficava a cidade de Yankyu e ponderou sobre essa questão por vários momentos antes de responder. No máximo um mês, mas no ritmo que estamos indo, eu diria que temos 15 dias antes da vitória total ser alcançada. Depois disso é uma questão de limpar o que resta de nosso país e reconstruí-lo. Tanto o oficial alemão quanto o general japonês permaneceram quietos depois disso. Logo depois eles entrariam em outra emboscada e a superariam rapidamente. Aqueles senhores da guerra japoneses que permaneceram vivos após as primeiras 48 horas da invasão alemã fugiriam para as montanhas e continuariam sua resistência até que não pudessem mais. Tirania de Aço capítulo 1132 Você me perdoa agora.
A guerra pelo Japão estava chegando ao fim rapidamente. Depois de desembarcar mais de 100.000 soldados no continente japonês em um período de 48 horas, aqueles poucos senhores da guerra que ainda não haviam sido eliminados fugiram para as colinas com os poucos homens e munições que puderam trazer com eles. Quanto aos soldados japoneses deixados para trás, eles começaram a se render aos alemães no momento em que avistaram um tanque Panther rolando pela cidade. A essa altura, o Império Alemão e seus aliados tinham muitos prisioneiros de guerra para lidar adequadamente e, portanto, começaram a construção de campos de internamento temporários na metade sul do Japão. Com a cidade de Yankyu sob ocupação alemã e os senhores da guerra em fuga, Berengar decidiu que agora era o momento perfeito para anunciar o fim da guerra e, portanto, neste momento, ele estava voando em direção ao Japão com Itami sentado em frente a ele. Um silêncio constrangedor permaneceu entre os dois monarcas enquanto eles lutavam para encontrar algo para falar. Anteriormente, o relacionamento deles estava progredindo muito bem. No entanto, após circunstâncias imprevistas, o casal se separou. Agora que estavam realmente sozinhos, por um longo período de tempo, havia muitas coisas que tanto Itami quanto Berengar queriam desabafar. No entanto, nenhum deles falou uma palavra nas primeiras horas do voo. Foi só depois que as aeromoças trouxeram alguns pratos com uma refeição quente e uma xícara de café para cada monarca que Berengar finalmente quebrou o silêncio. Quero que saiba que estarei morando em Yankyu durante a ocupação alemã. Embora você tenha feito um bom trabalho estabelecendo um governo adequado e legítimo no exílio, ainda precisará de minha ajuda e aprovação se desejar, para reconstruir seu país da maneira mais eficiente possível. O rosto sombrio de Itami se iluminou com um pouco de excitação, embora ela tentasse esconder tal expressão. Ela queria ficar sozinha com Berengário por algum tempo, para tentar convencer o homem a aceitá-la de volta. No entanto, ela teve dificuldade em expressar esse sentimento ou encontrar o momento adequado para perguntar. Parecia que agora era a oportunidade perfeita para dizer ao homem como ela realmente se sentia. Assim, ela sorriu silenciosamente enquanto tomava um gole de seu café. Após vários momentos de mais silêncio, Itami finalmente falou. Embora mudando a conversa para algo mais pessoal. Acho que nunca tive a chance de me desculpar com você. Me desculpe. Berengário ergueu a sobrancelha enquanto olhava por cima do papel que lia e olhava para a expressão um tanto desconfortável no belo rosto de Itami. Ele largou o jornal e tomou um gole do café, antes de pedir à mulher que continuasse a se desculpar. Para! Era óbvio pelo olhar desconfortável no rosto de Itami que ela estava tendo dificuldade em reprimir sua natureza combativa e, portanto, depois de se contorcer por alguns momentos enquanto debatia internamente se deveria ou não responder, a beleza albina suspirou na tentativa de acalmar ela mesma antes de sussurrar uma voz tão baixa que Berengário quase não ouviu. Sinto muito por todos os problemas que causei a você. Sei que nunca poderei compensar meus erros ou me redimir aos olhos dos deuses e dos homens. Mas estou verdadeiramente arrependido por minha total e absoluta incompetência como líder que levou à morte de tantas pessoas. Eu sei que pode não parecer convincente vindo de alguém como eu. Mas eu prometo, de agora em diante, seguirei todas as suas orientações, e juro de todo o meu coração que agradeço muito a ajuda que você está me dando. Principalmente porque eu não mereço isso. Berengar olhou para Itami com um brilho cauteloso nos olhos. Ele não sabia o que havia acontecido tão repentinamente com a mulher, para forçar uma mudança tão positiva em seu caráter e, portanto, estava inclinado a estudá-la em busca de qualquer rachadura no que considerava uma fachada. O brilho inquisitivo dos olhos incompatíveis do homem só fez Itami se contorcer ainda mais enquanto ela ocasionalmente dava uma olhada em sua direção antes de desviar o olhar mais uma vez. Naturalmente, Berengário estava ativando seu olho de Horus e usando-o ao máximo para escanear as emoções e inclinações da mulher em relação a ele. Nesse momento, ele pôde detectar que não havia um pingo de malícia ou mentira em suas palavras, e sim que ela era sincera em suas tentativas de compensar suas ações passadas. Na verdade,
O orgulho e a arrogância que sempre foram um traço definidor do caráter de Itami pareciam estar em seu ponto mais baixo desde que Berengar a viu pela primeira vez. Depois de vários momentos de silêncio constrangedor, Berengário suspirou pesadamente antes de pegar seu jornal e voltar sua atenção para as últimas notícias. Itami começou a fazer beicinho porque o homem não respondeu até o momento seguinte, quando finalmente quebrou o silêncio. Aceito suas desculpas, mas não te perdoo. Se você escolher continuar neste caminho de redenção que está seguindo, então talvez um dia eu possa olhar além de seus erros e aceitá-lo por quem você se tornará. De direito agora, você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de merecer meu perdão. A paciência é uma virtude e também é a marca de um grande líder. Sem ela, você só causará problemas para si mesmo e para os outros. Uma lição que você deve estar muito ciente de. Itami suspirou pesadamente ao ouvir isso e ficou em silêncio por vários minutos. Não estava totalmente claro no que ele estava pensando. Mas Berengário detectou um leve indício de determinação na aura da mulher. Como resultado, ele continuou a ler seu jornal e observar Itami de perto, até que sua comida começou a esfriar, o que ele imediatamente comeu com a graça e o refinamento de sua posição. Com o passar das horas, Berengário passou da leitura do jornal diário para o cumprimento de seu trabalho como Kaiser até que finalmente o sol começou a se pôr, fazendo com que ele se levantasse de sua cadeira e entrasse no chuveiro, antes de subir na cama. Nenhuma palavra foi trocada entre ele e Itami, já que os dois haviam compartilhado o café da manhã um com o outro. Em pouco tempo, os olhos de Berengário começaram a se fechar enquanto o homem caía em um sono profundo, porém antes que pudesse fazê-lo, sentiu algo incomum pressionar contra seu peito. Um monte mácio, mas substancial, pressionava contra ele, fazendo com que o homem abrisse os olhos, onde foi imediatamente beijado pela imperatriz japonesa. Para Itami, esta foi a primeira vez que ela iniciou tal intimidade com um homem, e ela ficou vermelha de vergonha ao fazê-lo. Ao longo do dia, enquanto ela se sentava em silêncio, Itami havia arquitetado um plano que forçaria Berengar a se aproximar dela, e assim ela silenciosamente entrou em sua cama e o beijou em um acesso de paixão, esperando que tal coisa reacendesse o que eles tinham antes de sua separação infeliz. Apesar das reservas de Berengário em relação a Itami, ele não se afastou da situação e continuou a beijar a mulher depois que ela subiu em sua cama, apenas com uma camisola de seda. Sua pele de jade estava brilhando com a água do banho que ela tinha acabado de tomar, e seu cabelo branco como a neve estava encharcado enquanto cheirava a shampoo. Reunindo toda a coragem que pôde reunir, Itami se afastou dos lábios de Berengário e sussurrou algo em seus ouvidos com uma voz sedutora que ela nem sabia que era capaz de fazer. Você me perdoa agora. Berengar, no entanto, simplesmente zombou e rolou para um outro lado enquanto encarava a janela do avião, deixando uma resposta simples antes de cair no sono. Nem mesmo perto. Itami instantaneamente começou a fazer beicinho depois de ouvir uma resposta tão fria, mas ela não se permitiu fugir da cama do homem em desgraça. Em vez disso, ela envolveu seu traseiro e se aconchegou com Berengar. Quer ele a quisesse ou não, a beleza albina não iria deixar o homem com quem ela agora estava determinada a ficar. Por muito tempo, ela esperou que Berengário fizesse um movimento depois que eles terminaram, mas não mais. Se Berengário não fosse persegui-la ativamente, ela o perseguiria, até que ele reconhecesse que ela era a única mulher neste mundo digna de ser sua quinta e última esposa. Quanto a Berengar, ele não se virou e encarou Itami pelo resto da noite, mas adormeceu com um sorriso confiante no rosto, sabendo que a mulher que não era nada além de um incômodo para lidar estava começando a mudar sua personalidade para algo muito mais atraente, e tudo o que ele teve que fazer para que essa mudança ocorresse foi negligenciar Itami por alguns meses. Tirania de Aço capítulo 1133 Desembarque em Yonki. O Berengar acordou 6 horas depois, onde percebeu que Itami ainda estava enrolado nele enquanto dormia profundamente. Ele simplesmente sorriu enquanto rolava de costas e contemplava o rosto imaculado da beldade albina. Parecia haver uma sombra de angústia no rosto da mulher,
E Berengário percebeu que talvez ela estivesse tendo um pesadelo. Assim, ele estendeu a mão e agarrou a mão delicada da imperatriz japonesa, o que a fez sorrir de repente. A relação entre Berengário e Tami era complicada e, com toda a franqueza, o homem não sabia como se sentia em relação à mulher que dormia ao seu lado. Em momentos como esse, Berengar suspeitava que, no fundo, Itami era apenas uma garotinha ingênua e assustada, que havia recebido muito poder e autoridade muito cedo, fazendo com que ela cometesse muitos erros como a imperatriz do Japão. Embora Berengário soubesse muito pouco sobre a vida passada de Itami, pelo que ela lhe contara, ela devia ter acabado de sair da universidade quando morreu. Ela era incrivelmente inexperiente com os homens e, como a maioria das mulheres do mundo moderno, era extremamente imatura. Mas, novamente, Berengário não podia culpá-la por isso. No mundo de onde ele veio, a maioria das mulheres nunca precisou assumir a responsabilidade por suas ações, especialmente se fossem bonitas. Isso era uma falha da sociedade ocidental moderna, que Berengar não planejava reproduzir nesta vida. Assim como em sua vida passada, Itami nunca foi responsabilizada por suas ações depois de entrar neste mundo. Afinal, ela estava cercada por um grupo de simpatizantes oportunistas que fingiam adorar o próprio terreno em que ela pisava. A única característica redentora de Itami era que ela não havia usado sua falta de responsabilidade para se prostituir para o público. No mínimo, ela praticava castidade, mas mesmo assim era por um senso de direito, acreditando que nenhum homem era digno dela. Talvez se ela tivesse sido criada melhor em ambas as vidas, ela não teria recorrido a causar um cenário tão desastroso neste mundo. Enquanto Berengário olhava para a mulher e refletia sobre essas verdades, ele notou que os olhos dela estavam ligeiramente abertos. A jovem se levantou de debaixo das cobertas e bocejou enquanto esfregava os olhos com a mão livre. Foi só depois de alguns segundos que ela percebeu que Berengário ainda segurava sua outra mão, que ela rapidamente retirou como um coelho assustado. Itami cobriu seus seios parcialmente expostos e desviou o olhar com um rubor de vergonha em seu rosto bonito, antes de murmurar uma única palavra em voz baixa. Perverter. Berengário simplesmente riu disso, antes de responder às acusações dela com um tom de voz confiante, mas gentil. Desculpe se te aborreci segurando sua mão enquanto você dormia, mas você parecia estar tendo um pesadelo, e eu senti que o calor de outro ser humano poderia ajudar a acalmar sua mente. Itami piscou incrédula por um segundo, antes de sair correndo da cama de Berengar e entrar no chuveiro, onde pretendia se preparar para o dia. Quanto ao próprio Berengário, levantou-se da cama e vestiu-se com os seus trajes imperiais antes de se sentar numa das cabines existentes ao longo do relativamente grande jacto privado. Embora ele quisesse dar uma olhada no físico sublime de Tami enquanto ela estava no chuveiro, ele finalmente decidiu não fazê-lo. Sentada na cabine, a aeromoça preparou uma xícara de café para Berengário, antes de informar quantas horas faltavam para o voo. Ainda temos mais 3 horas antes de chegarmos a Yankyo. Os pilotos me garantiram que a cidade está totalmente sob o controle do exército alemão e está essencialmente sob lei marcial até sua chegada. Como você solicitou anteriormente, também fiz questão de que nossos pilotos perguntassem sobre o esforço de guerra em andamento e, agora, a luta morreu em todo o país, com apenas alguns bolsões de resistência nas montanhas. Nas próximas semanas, os senhores da guerra restantes e os remanescentes de suas forças serão eliminados por unidades de operações especiais. Com tudo isso dito, há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Berengário sorriu e balançou a cabeça, antes de enfiar a mão na carteira e tirar notas de 100 marcos que entregou à aeromoça como gorjeta. Apenas café da manhã. A aeromoça deu um lindo sorriso enquanto acenava com a cabeça antes de responder ao comentário do Kaiser. Claro. Como você gostaria que fosse preparado? Levou apenas um momento para o homem pensar sobre essa pergunta antes de responder com um sorriso educado em seu rosto bonito. Eu preferiria uma omelete de espinafre com bacon, linguiça e torrada. Obrigado por todo o seu trabalho duro.
A mulher anotou a ordem de Berengar antes de fazer uma reverência ao homem, onde ela rapidamente perguntou sobre o café da manhã de Tammy. E quanto à sua convidada? Devo preparar a mesma coisa para ela? A única resposta que Berengar deu foi um simples aceno de cabeça, onde ele rapidamente tomou um gole de seu matcha latte de caramelo. A aeromoça sorriu mais uma vez antes de se dirigir à cozinha, onde uma equipa dedicada preparou-lhes a refeição de Berengar e Tammy. Em pouco tempo, Itami saiu do chuveiro vestido nem com um junitoy, nem com um uniforme militar. Em vez disso, ela usava um lindo vestido sem alças que cortava um pouco abaixo dos joelhos e era tão branco quanto o cabelo da mulher. Ela havia penteado o cabelo em um estilo que Berengar achou particularmente atraente, que era cabelo comprido, com 2 coques trançados e franjas sem corte. Itami sentou-se no assento em frente a Berengar e notou que uma xícara de café quente havia sido preparada para ela. Ela tomou um gole rápido e, quando percebeu que era uma xícara particularmente doce, sorriu antes de fazer uma pergunta ao homem. Como você sabe que eu gosto do meu café, querida? Berengar tinha um sorriso confiante no rosto enquanto tomava outro gole de sua própria bebida antes de responder. Você está morando na minha casa há 3 meses, ou perto disso. Não há nada que eu não saiba sobre você. Também sei que você gosta particularmente de cervejas, Buffalo Wings e Jalapeno Poppers. O que devo dizer? Você tem um gosto muito bom para comida de bar. Itami corou levemente e desviou o olhar ao ouvir isso. Ela não tinha ideia de que Berengar a estava vigiando, nem onde ele encontrava tempo para fazê-lo. O homem trabalhava mais do que qualquer um que ela conhecia e, no entanto, estava sempre atualizado com o que acontecia em sua casa. A julgar pela expressão no rosto da beldade albina, Berengar imaginou que ela estava bastante satisfeita com o fato de lhe conhecer seus gostos e desgostos. Não que fosse difícil para ele descobrir, ele simplesmente perguntou aos chefes e bartenders de seu palácio sobre isso. Em pouco tempo, a comida foi servida e Itami, como Berengar, foi rápido em comer. Os dois conversaram sobre alguns assuntos bastante triviais por algum tempo e brincaram até que finalmente o avião começou a descer. Foi nesse momento que a voz do capitão ecoou pela cabine ao anunciar a hora prevista para o pouso. Em aproximadamente 30 minutos, estaremos pousando em nosso destino. Então, por favor, limpem-se e ocupem seus lugares. A aeromoça deu a volta para limpar o lixo enquanto Berengar e Itami encontravam um par de assentos com cintos de segurança. Havia uma expressão nervosa no rosto de Itami quando ela olhou pela janela e olhou para sua terra natal, da qual ela havia sido exilada não muito tempo atrás. Ao ver a mulher tremendo de ansiedade, Berengar agarrou-lhe a mão mais uma vez para confortá-la. Um único pensamento escapou dos lábios de Itami enquanto ela continuava a olhar pela janela em estado de transe. Finalmente estou voltando para casa. Tirania de Aço capítulo 1134. O fim de uma era quando Berengar e Itami chegaram ao Japão, foram recebidos por mais de 10.000 soldados alemães. A maior parte da elite foi designada para ser sua escolta. Em posição de sentido, com o braço erguido no ar, estava ninguém menos que o coronel Andrés Jaeger, o homem que havia praticamente fundado as múltiplas unidades de operações especiais de Berengar e que era, aos olhos de muitos, o soldado ideal. O homem não estava vestido com o mesmo uniforme da Segunda Guerra Mundial que o resto dos soldados alemães usava. Em vez disso, ele e seus homens usavam o típico uniforme de operações especiais, que inclui um Stalhelm padrão M56/76 da Alemanha Oriental, com rede, um porta-placas estilo Defensor Russo 2, com um equipamento de suporte de carga estilo Smerch e um uniforme camuflado Blumenthal. Berengar sabia que nos próximos anos, esta avançada armadura corporal, capacete e uniforme camuflado se tornaria o padrão para o exército alemão, mas por enquanto, apenas alguns orgulhosos tinham o privilégio de usá-lo. Depois de retribuir rapidamente a saudação dos 10.000 soldados, Berengar e Itami continuaram a caminhar em direção ao carro blindado que havia sido preparado para levá-los ao palácio japonês, ou o que dele restava após várias batalhas intensas.
primeiro com a queda de Chiba e depois com o ataque dos Sturmkommandos. O general encarregado de controlar a capital japonesa foi rápido em abordar Berengar e Itami enquanto eles se dirigiam ao veículo. Meu Kaiser, você ficará orgulhoso em saber que a cidade está completamente sob nosso controle, e está sob um bloqueio total, até o momento em que você e a Imperatriz do Japão fizerem seu discurso. A partir daí, naturalmente, você e a Imperatriz terão total autoridade sobre como você deseja prosseguir com a ocupação. Berengar acenou com a cabeça em silêncio, e Itami simplesmente o seguiu como um cachorrinho leal. Ela nem quis fazer um comentário, sabendo que Berengar ficaria mal se ela de repente expressasse sua opinião. Afinal, ela era daquele dia em diante, nada além de uma marionete do Kaiser. Tendo notado a obediência de Itami, Berengar sorriu e acenou com a cabeça mais uma vez, antes de fazer uma pergunta que ela não esperava. Imperatriz Itami riu. O que você acha? Devemos continuar a impor um estado de lei marcial até o momento em que sua população venha confiar no novo regime? Ou você acredita que tal coisa seja um ato desnecessário? Pela primeira vez desde que ela conheceu o homem, Berengar realmente pediu sua opinião sobre algo, e assim ela gaguejou momentaneamente antes de derramar suas ideias sobre o assunto. Eu acho que é melhor continuar com a lei marcial até o momento em que tenhamos desarmado o público. É impossível saber quantas armas estão nas mãos de meus civis e se eles receberão bem a transição de volta ao meu governo. Embora as coisas tenham estado caóticas desde que fui forçado ao exílio e tenhamos bombardeado a população local com nossa propaganda, é muito cedo para dizer quantos de meu povo abraçaram de todo o coração nossa narrativa e quantos ainda estão ressentidos comigo. A última coisa que quero é apresentar um risco de segurança para você e seus homens depois de terem decidido vir até aqui para me ajudar a restaurar meu país. Berengar silenciosamente acenou com a cabeça em aprovação com as palavras de Itami. Ficou claro que a única razão pela qual o Kaiser pediu sua opinião foi como um teste, no qual ela ficou feliz em passar enquanto continuava a perseguir o homem em direção ao carro blindado. Uma vez na porta, Berengar permitiu que Itami entrasse primeiro no veículo, antes de se sentar ao lado dela. O carro estava flanqueado por vários veículos de combate de infantaria e tanques Panther enquanto rolava pelas ruas de Yankee. Itami olhou pelas janelas escuras do SUV e notou que seu povo ainda estava confinado em suas casas, olhando para a coluna blindada. Enquanto o carro seguia em direção ao palácio, o motorista disse algo que despertou o interesse da mulher. Desde antes de sua chegada, várias de nossas unidades de operações especiais começaram a invadir todos os prédios, procurando minuciosamente por armas e munições ilegais. Você já deve estar ciente, mas para reiterar, a ordem de entregar todas e quaisquer armas que não sejam espadas foi dada em todo o país, e qualquer um que for encontrado em violação do decreto de desarmamento será preso e interrogado como rebelde, onde será então julgado em um tribunal apropriado. Esse processo levará algum tempo, mas estimamos que dentro de 6 meses a 1 ano, não haverá armas além de velhas espadas nas mãos da população civil. Os partidários de Itami concordaram surpreendentemente com o processo de desarmamento, e o general Tsugaru afirma que ele e seus homens irão obedecer, desde que recebam uma posição favorável na nova força de autodefesa japonesa, que será formada assim que a ocupação alemã terminar. Acabou efetivamente. Atualmente, existe um armazém na cidade, que está sendo abastecido com quaisquer armas que encontremos, sejam de fabricação nacional ou de nossos próprios projetos. A cada dia que passa, o estoque fica maior e está sob forte segurança para garantir que ninguém o roube. Itami ficou surpresa com a rapidez com que os alemães já haviam começado a desarmar seu povo. No entanto, antes que ela pudesse perguntar mais sobre isso, Berengar falou sobre algo que a surpreendeu. E ajuda estrangeira em relação a comida e remédios. Você começou a distribuir rações para a população local e curar suas doenças. Não quero parecer muito impaciente, mas agora a população japonesa deve estar gravemente desnutrida e crivada de doença. Quanto mais cedo mostrarmos a este país que estamos aqui para ajudar,
e não para oprimi-lo, melhor. Além disso, quero uma equipe de engenheiros enviada para consertar a usina de energia de Yankee. Se estiver além do reparo, eles precisam construir um novo imediatamente. Itami foi pego de surpresa pelo comentário de Berengário. Ele parecia menos interessado em manter a segurança e mais interessado em ajudar o povo japonês a se recuperar de suas perdas. Claro, isso era natural para Berengário. Afinal, quanto mais cedo a população local aceitasse a ocupação alemã, mais cedo ela entraria em um estado seguro. Apesar de seu choque, Itami permaneceu em silêncio enquanto Berengar continuava a discutir a realidade da situação no continente japonês. Isso até que chegaram ao palácio, onde ela notou imediatamente uma grande concentração de soldados alemães e japoneses, juntamente com uma mídia clara e presente. No momento em que o Kaiser e a imperatriz japonesa saíram do veículo, foram bombardeados por perguntas da mídia. No entanto, Berengar não disse uma palavra e, em vez disso, agarrou a mão de Itami e a conduziu ao pódio. Itami ficou em silêncio enquanto as câmeras davam zoom em sua bela aparência, enquanto Berengar subia a um pódio próximo e começava a falar para o público alemão e japonês. Quero agradecer a todos por se reunirem aqui nesta ocasião monumental. Estamos aqui hoje nas ruínas de Yankee para formalmente pôr fim a esta guerra, que custou desnecessariamente a vida de inúmeros homens, mulheres e crianças. Nos últimos anos, um regime sinistro sangrou até secar o povo japonês, enquanto travava uma guerra em todo o mundo em prol das ambições de um homem. O tirano conhecido como Shiba Kyoiko está morto. Morto por seus próprios homens em uma luta desesperada pelo poder. Todos e cada um desses chamados senhores da guerra japoneses foram até agora eliminados pelas forças armadas alemãs e seus aliados, ou estão atualmente em fuga, onde serão caçados como cães até seu último suspiro miserável. A humanidade nunca esquecerá as atrocidades que o Japão cometeu sob o reinado de terror de Shiba. Nem deveriam. No entanto, agora não é hora de vingança. O povo do Japão sofreu demais durante esta guerra, nem é culpado pelas ações de um louco e seu exército de fanáticos. Assim, em vez de punir ainda mais o povo japonês do que já sofreram, decidi em um ato de compaixão fazer tudo ao meu alcance para ajudar a reconstruir sua outrora grande civilização a partir do zero. Como muitos de vocês sabem, a imperatriz japonesa, Itami Hiro, já havia fugido para o Reich alemão, onde em sua ausência ela criou um governo no exílio, que foi fundamental para a queda do regime de Shiba. Com o fim de uma era de conflito e turbulência, uma nova surgirá em seu lugar. É o alvorecer de uma nova era, de cooperação e prosperidade entre o Reich alemão e o Império do Japão. E para solidificar esta parceria entre nossos dois reinos, tomei uma decisão crítica, que afeta não apenas minha vida pessoal, mas também o mundo inteiro. Depois de dizer isso, Berengário remexeu nos bolsos antes de tirar uma pequena caixa. Para o choque de todo mundo, ele então se ajoelhou e abriu o recipiente para revelar um anel de platina incrustado com diamantes com um diamante vermelho em forma de coração excepcionalmente grande no centro. Itami observou as ações de Berengário com choque total e completo, assim como toda a audiência. Tanto os presentes no palácio em Yankee quanto os que assistiam à transmissão em todo o Reich. Berengário usava uma expressão excepcionalmente encantadora ao expressar seus pensamentos em voz alta para que todos ouvissem. Itami Hiro, embora eu tenha percebido você como meu pior inimigo, alguém que estava completamente além do reino da redenção, as coisas não poderiam estar mais longe da verdade. Durante o tempo que você passou como hóspede em meu palácio, eu consegui conhecê-lo em um nível profundamente pessoal e, embora as coisas tenham sido difíceis entre nós dois, especialmente ultimamente, acredito que estamos de alguma forma conectados pelo destino, mesmo que eu não consiga explicar racionalmente como isso é possível. Embora eu acredite que nós dois temos um longo caminho a percorrer antes que nosso vínculo seja tão forte quanto o que existe entre mim e minhas outras esposas, ficaria honrado se você se casasse comigo e trabalhasse para um futuro tão brilhante juntos como marido e mulher. Pelo bem de qualquer relacionamento que possamos ter e de nossos dois impérios,
Imploro que considere minha oferta. Itami olhou para Berengar e para o grande anel de diamante em forma de coração que ele estava oferecendo a ela com uma expressão de transe em seu rosto imaculado. Embora ela não soubesse por quê, as lágrimas começaram a correr por seus olhos vermelhos. Ela não fazia ideia de que Berengar planejara pedi-la em casamento tendo como público todo o Reich. Se ela soubesse que seria colocada no local assim, ela nunca teria se incomodado em entrar no avião com o homem em primeiro lugar. Embora um furacão de emoções estivesse ocorrendo dentro do coração e da mente de Tami, ela não pôde deixar de tirar as palavras conectadas pelo destino de sua cabeça. Pois ela se sentia da mesma forma desde que conheceu Berengário. Enquanto todo o Reich assistia com a respiração presa pela resposta, Itami enxugou as lágrimas dos olhos e acenou com a cabeça 3 vezes antes de abraçar o homem. Sim. Claro que vou me casar com você. Berengar sorriu e colocou o anel no dedo delicado de Tami, antes de beijá-la apaixonadamente para o mundo inteiro testemunhar. Seja por meio da transmissão ao vivo um dos muitos replays que seriam exibidos no Reino Japão. Enquanto isso, Itami estava em um estado de êxtase absoluto. Nunca em suas 2 vidas Itami acreditou que ela realmente diria essas palavras a um homem, mas ela sempre esperou secretamente que o fizesse. Ela também não fazia ideia de que Berengário seria o único a perguntar, especialmente depois de tanto frio nos últimos meses. Para Berengar, essa foi uma simples decisão de negócios. A melhor maneira de consolidar sua influência sobre o Japão era se casar com Itami e ter um filho com ela que um dia governaria toda a região. E embora suas emoções em relação a Itami ainda estivessem um pouco conflitantes, ele acreditava que a mulher estava no caminho certo para se redimir. Assim, ele poderia viver com o relacionamento atual que existia entre os dois e construí-lo a cada dia que passava. Após a resposta de Itami, a multidão explodiu em vivas, assim como todos os bares e todas as casas do Reich. Foi realmente o fim de uma era. O que estava além era a nova Pax Germania, que duraria séculos e estabeleceria a hegemonia alemã em todo o mundo. Tirania de Aço capítulo 1135 Forçada ao isolamento nos dias que se seguiram à chegada de Berengário ao Japão. Rapidamente se espalharam notícias sobre o fim da guerra germano-japonesa e a união política entre as 2 nações que resultaria do próximo casamento entre o Kaiser e a imperatriz japonesa. Para alguns, este foi o sinal de uma nova era de ouro, onde o poder militar imensamente superior da Alemanha garantiria uma era de paz e prosperidade em todo o mundo. No entanto, para outros, este foi o pior cenário possível que poderia ter ocorrido após o fim da guerra. Na cidade de Pequim, dentro do Palácio Proibido, o imperador Zhuge estava sentado em seu trono, com uma expressão bastante desconfortável no rosto. Diante dele estavam muitos de seus conselheiros da corte, incluindo seu filho mais velho herdeiro Zuzi. Esses conselheiros estavam atualmente em um debate feroz sobre como a dinastia Ming deveria responder a esta notícia repentina. Ao contrário do que esperávamos, o exército imperial japonês provou ser nada mais do que um pequeno incômodo para o Império Alemão. Em menos de um ano, a guerra chegou ao fim, enquanto os alemães não sofreram danos graves. Em vez disso, sua economia parece estar mais forte do que nunca, enquanto suas forças armadas estão em seu estado mais avançado. Embora o Japão tenha sido completamente bombardeado até a submissão, sua imperatriz não foi responsabilizada por seus crimes e, em vez disso, os alemães colocaram a culpa por todas as suas ações no falecido general Shiba Kiyohiko, que, como todos sabemos, foi convenientemente morto antes que pudesse ser julgado e afirmar sua inocência. Se tal coisa não fosse ruim o suficiente, talvez o pior de todo esse conflito seja o fato de que Kaiser realmente escolheu se casar com a imperatriz japonesa como sua quinta e última esposa e, ao fazê-lo, pretende ajudar a reconstruir o país após os danos catastróficos que sofreu. Se tal coisa persistir, será apenas uma questão de tempo até que o Japão ofusque nossa influência sobre o mundo oriental. Zuzi foi rápido em acrescentar a este ponto antes que seu pai pudesse dar sua opinião. Também parece que éramos incapazes de contrabandear qualquer indivíduo talentoso para fora do Japão durante o caos que se seguiu ao golpe de Shiba.
O bloqueio alemão era simplesmente impenetrável e, como resultado, não alcançamos nosso objetivo real de adquirir cientistas e engenheiros japoneses para ajudar a avançar nosso império. Receio que, com o apoio econômico do Reich e ajuda militar que os japoneses receberão assim que a ocupação alemã terminar, o Império Japonês se torne a potência dominante no Oriente, mesmo que seja proibido pelos termos de seu tratado, para expandir agressivamente suas fronteiras. Nossa economia simplesmente não pode competir com nenhuma das duas potências industriais. Zhuge levou tudo isso em consideração, enquanto se sentava em seu trono e pensava em uma solução válida para os problemas que a dinastia Ming enfrentava atualmente. Embora eles tivessem sido neutros durante a maior parte do conflito, e até mesmo apoiado o Reich nos bastidores no final, não havia razão para acreditar que a Alemanha apoiaria a dinastia Ming sobre o Império Japonês nesta potencial guerra comercial. Especialmente depois que o casamento entre Berengário e Tami foi concluído. Assim, depois de examinar cuidadosamente o problema por algum tempo, Zhuge apresentou uma solução drástica para a crise que sua dinastia enfrentava atualmente. Que chocou seu filho mais velho e todos os seus conselheiros. Parece que meus piores temores se concretizaram. Esta união entre o Kaiser e a imperatriz japonesa criará um novo domínio da influência alemã sobre o mundo oriental. O Japão agora não passa de uma marionete do Reich, como tantas outras nações deste mundo. A Alemanha usará o Japão como base naval e, ao fazê-lo, policiará o mar do Japão. Já era ruim o suficiente que Joseon se submetesse a esses estrangeiros de cabelos dourados, mas agora com o Japão sob sua bota, os alemães controlarão o comércio mundial sem resistência. Em breve, os alemães estarão exportando seus ideais para o nosso próprio país, como estão fazendo atualmente para o Japão e o Joseon. Se desejamos permanecer uma nação independente, com nossa própria cultura e civilização, não temos escolha a não ser fechar todo o comércio marítimo e contar com nossos afluentes para obter suporte econômico. A partir de agora, estou expulsando todos os cidadãos alemães da dinastia Ming e fechando nossas fronteiras marítimas para que nem os alemães nem seus representantes japoneses possam espalhar sua influência imperialista em nossas terras. Tanto Zuzi quanto os muitos conselheiros de seu pai tiveram um ataque quando ouviram essas palavras. Fechar suas fronteiras marítimas. O povo da dinastia Ming já estava bem acostumado com as mercadorias alemãs, e ainda havia um saudável comércio de chá para o mundo ocidental por meio de suas rotas comerciais com o Reich. Tal coisa teria consequências terríveis para sua economia. Sem mencionar o fato de que o exército Ming já dependia fortemente de armas e munições alemãs. Se eles cortassem todo o comércio com o Reich, isso significaria o eventual colapso da influência militar Ming fora de suas fronteiras. A menos, é claro, que eles pudessem, de alguma forma, comprar as mercadorias do Joseon. No entanto, quando comparado com a ideia de se tornar o próximo súdito na esfera de influência alemã, tanto Zuzi quanto todos os conselheiros de seu pai concordaram que uma economia estagnada e ser forçado a contar com seu próprio complexo industrial militar era uma melhor opção. A alternativa. No final do dia, Zuji era o atual imperador, e sua palavra era lei. Portanto, depois de brigar entre si por algum tempo, os conselheiros Ming se curvaram humildemente diante de seu monarca e se submeteram à sua vontade. A notícia se espalhou imediatamente para a pátria sobre a decisão da dinastia Ming de expulsar todos os alemães de suas fronteiras e fechar todo o comércio marítimo. Como resultado, Linde rapidamente se preocupou com o colapso do comércio de chá, que era um importante item de luxo do qual o povo do Reich havia se tornado dependente. Como uma mulher que era rápida, Linde quase imediatamente despachou uma ordem para seus agentes que ainda estavam dentro das fronteiras da dinastia Ming para garantir uma variedade de plantas de chá e transportá-las para o Império Indiano. Assim, enquanto o caos se desenrolava na dinastia Ming como resultado das novas políticas isolacionistas que estavam sendo implementadas, os agentes alemães que ainda não haviam sido expulsos rapidamente se dirigiram aos mercados de Pequim, onde compraram o maior número possível de pés de chá.
A ideia era trazer todos os tipos de chá que os alemães apreciavam para o Império Indiano e cultivá-los lá. Afinal, o Império Indiano era um estado subordinado ao rei Xi, portanto, a Alemanha não teria mais que pagar um prêmio para ter acesso ao chá. Em vez disso, poderia ser vendido de volta à pátria por pfennigs na marca. A dinastia Ming não tinha ideia de que, ao expulsar os alemães de suas fronteiras, eles trariam consigo os meios para iniciar sua própria indústria de chá no exterior e, assim, cortar muitos dos lucros que os Ming teriam obtido como principal produtor e exportador de chá para seus afluentes. Antes mesmo que os oficiais Ming pudessem inspecionar os navios alemães que levavam seus diplomatas e agentes de volta ao Reich, eles já haviam partido para a costa da Índia com um porão cheio de uma variedade de plantas de chá. Assim, antes que Berengar pudesse receber notícias das ações repentinas da dinastia Ming, Linde já havia agido em seu nome e garantido o comércio de chá para o Reich, algo pelo qual ele a recompensaria nos próximos dias. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.